Opa, fala galera. Seguinte, tem duas discussões, né, que tem acontecido nos comentários do meu canal, né, de alguns vídeos, e eu quero tratar das duas, né. Uma delas é sobre o fascismo, né, o nazismo, o integralismo, etc. Aquela discussão geral se isso é esquerda, direita, né, ou se é terceira via, se é terceira posição, certo? E uma outra discussão é com os ANCAPs, que eles continuam insistindo em achar que o católico tem que ser ANCAP. Eu vou responder a segunda primeiro, né? Na verdade, eu acho que os vídeos que eu fiz já deveriam ser mais do que suficientes, tá? Pelos vídeos que eu fiz, acompanha aí, eu tenho um vídeo sobre catolicismo e anarcocapitalismo, nada a ver, né? Onde eu demonstro a diferença, né, na fundamentação filosófica do anarcocapitalismo e na fundamentação filosófico-teológica da Igreja Católica, onde eu demonstro que são, né, diametralmente opostos. Não o catolicismo e o anarcocapitalismo em si, mas pelo menos o catolicismo e o austro-libertarianismo, né, ou seja, autopropriedade, PNA e etc. Tá bom? Então ali eu já demonstro que você não pode ser austro-libertário. Se você quiser tentar ser anarcocapitalista, você tem que arrumar pelo menos uma outra forma de justificar que não seja por PNA e autopropriedade. Esse é o primeiro ponto. Os outros vídeos estão em Código Social e Familiar de Malines. No Código Social e Familiar de Malines, tá? Aí já quebra completamente a tentativa de ser ANCAP, mesmo fora o austro-libertarianismo, né? Porque ali tá a DSI, tá várias bulas papais, tá Rerum Novarum, Unam Sancta, Quanta Cura, né? Várias encíclicas, né? Ou seja, fundamenta de forma exegésica, hermenêutica, né? Fundamenta de forma empírica, né? No sentido de que temos documentos, né? Com papais, e tudo que diz que sim, a igreja, ela com toda certeza justifica o Estado, certo? Então, esses vídeos já eram suficientes para acabar com a palpitaria de supostos católicos ANCAP. Mas qual que é o grande problema, né? Alguns, e eu vou dar um voto de confiança, eu vou acreditar que é por ignorância, por lavagem cerebral, né? Alguns, eles insistem que, não, mas olha só, como é que eu posso ser católico em ANCAP se tem não roubarás, né, nos 10 mandamentos, e o imposto é roubo, o Estado é persciente ética, etc. Então esse vídeo, e talvez mais do que esse, porque eu não sei se eu vou conseguir responder tudo em 20 minutos, né, vai ser agora refutar, né, em fundamentação filosófica, de forma ontológica, que o Estado não é per si antiético, e, consequentemente, imposto não é per si roubo. E quando eu falo per si, eu já estou assumindo que é óbvio que, contingentemente, certo? De uma forma fenomenológica, algum Estado pode estar vindo sim a ser antiético e alguns impostos podem estar vindo sim a serem antiéticos. Beleza? Então, né, primeira coisa que eu tenho que, né, falar para vocês. Essa discussão, ela não é uma discussão política, é uma discussão filosófica. Eu não estou querendo com ela falar que a gente deva ser estatista, que a gente deva morrer de amores pelo Estado, que a gente deva aceitar que o Estado seja interventor, né, em toda a particularidade da sociedade ou do indivíduo humano. Essa discussão, ela é só para falar que nós não podemos falar que o Estado é per si antiético. Só isso. Você pode até considerar que todos, menos o Vaticano, né, salve o Vaticano, né, todo o Estado, né, que existe hoje, ele é configurado como um Estado antiético. O Brasil, por exemplo, né, nós sabemos que ele foi uma colônia, os portugueses chegaram aqui e tomaram as terras dos nativos. Então sim, isso foi uma desapropriação forçada. Então existem alguns estados que, pela história, nós temos falseabilidade, né? Nós temos ônus da prova, né? Nós podemos usar a própria história para ver como o Estado surgiu
né? E a partir sabendo como ele surgiu, a gente pode ajuizar se ele é antiético ou não. Então eu não discordo de vocês que estados que surgiram por parasitagem, né, por colonialismo forçado e etc., eles podem se entender sim como estados antiéticos, né? Ou até, né, por exemplo, né, Rothbard, né, ele vai... O livro Anatomia do Estado de Rothbard, né, ele está se baseando praticamente em duas teorias de formação do Estado. Estados que surgem, como eu falei, por parasitagem, né, por colonialismo forçado, que é um Estado, ele chega numa terra que já tem nativos, né, ele faz guerra, ele desapropria essa terra e faz uma colônia forçada. Então, ele é antiético. Outra forma de Estado antiético, né, é quando não um Estado coloniza outro território, né, ou outra comunidade, etc. Mas quando surge um Estado, né, dentro da própria comunidade anarquista, pela imposição da força, né, de alguns indivíduos que não representam, portanto, um consenso daquela comunidade. Então, né, você tem uma comunidade anarquista, né, vamos supor, de 200 mil pessoas, certo? E aí, vamos supor que uma facção criminosa, né, ela acumula armas, né, e etc., ela acumula um poderio bélico, e ela arbitrariamente, de forma contra o consenso daquela população, ela forma um Estado e passa a cobrar imposto e etc. Certo? Então essa é um outro exemplo de surgimento antiético do Estado. Então nós podemos falar que há Estados antiéticos? Podemos, perfeitamente. Mas nós não podemos falar que o Estado é per si antiético. Por quê? Né? Primeiro que essas não são as duas únicas teorias de surgimento do Estado, certo? Por exemplo, nas teorias do Estado, tanto de John Locke, quanto de Hobbes, quanto de Edmund Burke, tá? Esses três eles vão né, hipostasiar algo próximo, que seria, né, uma comunidade, né, e essa comunidade consensualmente ela cria o Estado e ela percebe que dar a esse Estado um monopólio da força, né, e dar a esse Estado as terras, etc., será benéfico, porque é preciso a centralização do poder legislativo, né, judiciário, executivo, etc., para a manutenção dessa sociedade e para a resolução de conflitos. Né? Então, ou seja, existem teorias, né, de que as comunidades elas podem, né, emanar consensualmente o Estado. É claro que pensar isso com uma comunidade, né, por exemplo, o Brasil, pensar isso com populações de 200, né, milhões de habitantes, né, ou mais de, sei lá, qualquer comunidade, na comunidade há mais de 100 mil de habitantes, é realmente muito difícil imaginar a possibilidade de todas essas pessoas terem um consenso. Mas nós podemos reduzir isso e imaginar, sei lá, comunidades, né, antigas, né, num estado ainda tribal, como, por exemplo, tribos indígenas que tinham 40, 60 habitantes, né, e essas tribos entrarem nesse, né, consenso e emanarem, formalizarem um estado. É possível. E mesmo que o tamanho da quantidade de pessoas dificulte, né, você ter 100% de consenso, isso ainda assim é uma impossibilidade, né, de praxe, ou seja, é uma coisa estatística, mas é uma coisa que se distingue em graus, não é uma coisa que se distingue, né, em gênero. Mesmo uma população de 200 milhões de habitantes, eu posso dizer que há 0,000000000000001% de chance de todas as pessoas entrarem com consenso de formalizar um Estado e de entregarem o território, né, nacional ao Estado, tornando o Estado centralizador, né, órgão de regulação de conflitos e etc. Se existe a menor chance possível, então ele existe em ideia. Se ele existe em ideia,
Então, o Estado ético, ele existe em ideia. Se o Estado ético existe em ideia, nós não podemos dizer que o Estado, enquanto abstrato universal, ele é per si antiético. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o que, né, é ético ou não e o erro da maioria das pessoas. Algumas pessoas vieram comentar falando: o Estado é antiético porque ele sequestra as pessoas para colocar em serviço militar obrigatório. O Estado é antiético por causa disso, por causa disso, por causa de tais impostos. Vamos lá. Primeiro, vocês têm que aprender a distinguir o que é um juízo ôntico, né, ou seja, o que trata do ser em si, certo? Ou seja, né, você tem que conseguir definir o objeto, e você tem que aprender a distinção disso para um juízo, né, de contingências. Então, por exemplo, quando o rapaz falou, que foi aquele Julian Cap, né, que o Estado é antiético porque ele faz serviço militar obrigatório, vamos lá. Primeiro, é necessário ter exército para que se tenha Estado? Não é necessário. É claro que um Estado sem exército, né, é no mínimo uma burrice. Mas não é necessário, principalmente se a gente hipostasiar que o mundo inteiro é uma anarquia e uma comunidade dentro de várias comunidades emerge um Estado. No momento que não há outros Estados para terem um confronto bélico com ela, né, é perfeitamente compreensível porque que um Estado preferiria não ter gasto, né, com exército. Inclusive existem Estados hoje sem exército. Né? Eu não lembro exatamente qual, não sei se é algum país aí escandinavo, né, Suécia, etc. São, né, países muito pequenos que não têm o próprio exército, eles têm que terceirizar exército. Né? Eles terceirizam, né, forças militares dos Estados Unidos, etc. Então você não pode falar que o Estado é antiético porque ele faz serviço militar obrigatório, né? Porque, primeiro, não é da substância do Estado fazer serviço militar obrigatório. Primeiro, que pode ter Estado em que o serviço militar não seja obrigatório. Esse é o primeiro ponto, tá bom? E não só isso, mas teve, né, por exemplo, os impostos. Né, a gente não pode falar que o Estado é antiético porque ele tem imposto sobre produto, imposto sobre renda, imposto sobre herança, etc. Primeiro que ter né, o Estado, todos os impostos que o Estado tem, ele poderia não ter e ainda ser um Estado. Tá? O Estado não se define enquanto ente em si pelos impostos que tem. Beleza? Então, mais uma vez, são coisas contingentes. Tá bom? Então, você tem que parar com essa mania de tentar ficar tornando o Estado antiético per si por causa de uma mágoa, de uma raivinha que você tem com o Estado brasileiro, com os impostos que você paga, etc. Porque tudo isso que o Estado brasileiro faz, ele poderia não fazer. Então tudo isso ele poderia não fazer e ainda assim seria Estado. Então você não pode falar, certo, que essas coisas que ele faz, que são contingentes, que são acidentes, né, tornam o Estado, enquanto abstrato universal, possível de ser ajuizado ontologicamente como antiético. Beleza? Então, terminando o primeiro vídeo, esse aqui já está em 13 minutos, eu vou pausar, tá? Ele vai ser terminado aqui e eu vou fazer um outro vídeo. Agora a gente vai analisar, né? Vamos fazer analogias entre o Estado e o setor privado e as possibilidades do Estado ser e não ser antiético, beleza?